E aí um dia, né, pensando umas besteiras aí, enfim, pensando em me matar, essas coisas assim, eu tava sentado na sacada com ela, né, chorando, desesperado, chorando lá por um monte de coisa lá. Por depressão, crise mesmo. E aí eu falei com ela na sacada. Falei, se Deus existe, tá na hora dele aparecer, porque eu desisti. Eu não aguento mais, eu cansei. Não tenho força mais. A perspectiva da dor de continuar me causa menos medo do que morrer. Eu não consigo mais. Olhando para trás, né, de onde eu parti, é um sonho realizado. É bem bacana saber que é um caminho que às vezes é longo para mais longo para alguns, mais curto para outros, mas é um caminho que é possível, né? Se as pessoas souberem que ele é possível, talvez essa seja a mensagem, assim, é possível. Quanto tempo você está morando aqui? 6 anos, cara. Desde 2017. Eu vim em janeiro de 2017 e a gente mudou para Austin, que é a capital, ficamos lá 3 anos e depois viemos para Dallas. Sempre tive vontade de morar nos Estados Unidos por vários fatores, né? E aí a gente mudou para Palmas em 2015. A gente foi abrir empresa lá, eu já estava no mercado nessa época, há alguns anos. E aí em Palmas, essa coisa, né, mexeu comigo demais, foi mexendo comigo, foi me dando vontade, um pouco de situação do país também interferindo. Aí um dia eu falei com a Renata, falei, ó, eu vim insistindo com ela, e ela sempre não querendo, aí um dia a gente decidiu. Falou, vamos mudar, vamos ficar 1 ano lá. Se a gente gostar, a gente fica, se não gostar, a gente vai embora. Depois eu fui entender que pra gente hoje, é muito claro que foi uma coisa de Deus, assim, pra gente e tal. Naquele momento especificamente, aí eu começo a dar uma embargada na voz, porque pra mim dá muito, a história toda é muito impactante ainda, né, apesar dos anos. Mas eu fui ateu por 12 anos. E aí, nessa mudança pro Texas, a gente conheceu algumas pessoas do acaso, que não é por acaso, mas por acaso, que trouxeram a gente pro Texas e que receberam a gente aqui. E essas pessoas também eram da igreja e acabaram que, numa ironia do destino, depois a gente entra mais em detalhes, mas na ironia do destino, assim, a gente acabou encontrando essas pessoas e eu me converti aqui, na pior fase da minha vida, assim, sabe? E eu peguei a Bíblia e falei assim, eu vou ler essa Bíblia mais uma vez, que eu já tinha lido uma vez, ateu. Eu vou ler essa Bíblia mais uma vez para provar para ela que Deus não existe pela Bíblia. E depois que eu acabar de ler e provar para ela que Deus não existe pela Bíblia, eu vou dar fim nisso aqui tudo, que eu não consigo mais seguir. E falei com ela, falei, ó, eu espero que um dia você e as crianças possam me perdoar por isso. Eu realmente não consigo seguir daqui, eu não tenho força mais, acabou, eu não quero mais. E abri a Bíblia e comecei a ler. E na primeira parte, lá logo no primeiro verso lá, tem escrito lá que Deus é, né? Deus é. E eu não sei porquê, cara, eu não sei explicar porquê. Aí a Renata conta, eu não lembro. Eu fiquei travado na cama assim, né, meio em choque. Diz ela que eu fiquei repetindo, mas é lógico, é óbvio, tá aqui, ó, tá escrito desde o início. Deus é. E aquilo fez um sentido pra mim absurdo, científico. E eu apaguei, dormi. Não me lembro disso.
Yeah. Agora te trouxe no lugar errado, você não come carne, mas Mas tudo bem. mas deve ter alguma coisa, depois a gente passa em algum lugar e... Não tem problema não. Mas é Ele muito... achou. Eu morro, mas não bato. Eu machuquei o estômago ontem no trem, eu não chorei no metro, eu continuei. E eu vou fazer 2 casos hoje, então você pode falar qualquer coisa Pode que arrancar tiver, o braço fora. Pode arrancar fora, toma o braço. Puxa pra Fiorino manual sem capa no Exatamente. câmbio. E sem direção e sem bicicleta. direção. Tem que sofrer um pouquinho. Não, é Daquelas que você fazer a curva, você tem que fazer promessa. Imagina você chegando lá na escola. Happy birthday to you. Mas o motivo de vir pra cá, pros Estados Unidos, no início foi como um sonho. Uma maluquice minha. O ponto-chave, assim, que me fez chegar à noite pra Renata e falar assim, eu quero ir embora. E óbvio que não foi por isso, né? Quando a gente fala assim, parece muito simplista falar isso, mas o ponto-chave mesmo, eu tava saindo de um restaurante à noite, lá em Palmas. A Renata estava grávida do meu filho e minha filha estava no meio do carro assim, ela tinha uns 5 anos. Eu e a Renata e ela no meio, e eu tinha ido do restaurante com meu pai e com minha mãe, a gente foi embora para casa. Era uma meia-noite e eu passei no sinal vermelho. E a minha filha falou assim, papai, você passou no sinal vermelho. E eu não consegui explicar para ela porque eu tive que passar no sinal vermelho. Assim. Uma questão de segurança. Não, mas a ordem é para não passar. A questão de segurança é outra discussão, né? E aquilo ali me deu um gatilho assim, e que óbvio que é uma coisa que já vinha acumulando de vários anos, a vontade, as descrenças, a insatisfação, a percepção de que eu estava no lugar errado. Não que eu tenha nada contra o Brasil, nada disso, eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro e tudo mais, mas eu sentia desde muito cedo que, cara, eu sou um cara deslocado aqui, né? E aí, nesse dia, com isso aí, eu cheguei em casa pra Renata e falei, eu quero ir embora. Eu era até para ter comprado essa semana, não comprei. Vou passar lá para comprar, que é o aquecedor. Aí eu quero botar uma televisão aqui fora, porque não deu tempo de arrumar. A gente tá aqui só há 3 meses. Puta qualidade de vida, né, cara? Igual você viu aqui, eu saio daqui, ó. 2 quadras, eu tô na academia, tô na piscina, tô na frente da escola do meu filho, volto a pé, eles fazem tudo a pé aqui. Tá meio bagunçado porque a gente também tá arrumando, falta botar o papel de parede ali e tudo mais. Aqui é o quadro da aula, as coisas gravadas, se eu quero voltar. Irado. Que fácil. Cheguei. Ó, auditório. Aqui tem uma câmera, botou uma câmera no meio, tá montando o escritório da Renata. Aqui é um game room de baralho, videogame. E aqui é a TV room. Que a gente tá montando o home aqui agora. Aí o aparelho de som tá chegando, a gente vai instalar. Essa TV tem umas funções de cinema, uns trem que a gente, né, eu não sei nem mexer direito ainda. Eu mesmo subo aqui uma vez a cada 20 dias. Mas acordo todo dia de manhã satisfeito. Quero mais, quero mais, quero mais. Mas olhando para isso aqui, né, de onde eu parti, e toda a história, né, os altos e baixos, até o mercado conseguir bancar, até a coisa conseguir acontecer para mim, né? Então olhando para trás, eu falei, caramba, assim, é um sonho realizado. Sonho sem planejamento é delírio. E às vezes as pessoas deixam, assim, a diferença entre o que você é hoje para o que você quer ser é a sua decisão. No meio disso aí, de tomar uma ação para fazer as coisas acontecerem, né? Eu tomei uma ação que podia ter dado errado, que podia ter dado certo, e a gente não sabe. Só que quando você planeja, você consegue calcular o risco. Então o risco ele pode ser uma oportunidade ou ele pode ser uma aposta.
Quando ele é uma aposta, invariavelmente você vai perder. Porque todas as chances, as estatísticas, as expectativas matemáticas, a esperança matemática, tá tudo contra você. No tempo, você vai sair perdedor dali. Quando o risco é uma oportunidade, como você consegue calcular e manejar esse risco, invariavelmente no tempo você vai sair ganhando daquilo ali. Você vai sair vencedor daquele processo. O que diferencia um do outro? O que diferencia um risco oportunidade do risco aposta? Conhecimento ali no meio. Porque o conhecimento te dá a capacidade de manejar o risco, de gerenciar o risco. E aí é pra vida também, entendeu, cara? Quando você consegue gerenciar risco na vida, qualquer coisa. Eu nunca paro do pressuposto que as coisas que eu vivi são verdade absolutas. Porque não são. Né? Elas são uma experiência minha. E eu posso compartilhar uma experiência que foi minha experiência. Eu não posso aplicar na vida dos outros uma experiência que não foi minha. Eu não posso vender uma coisa que eu não compro. Porque eu não sei. Eu não posso proclamar uma vida que eu não vivo. Então, se o cara, teve um cara que fez diferente disso. Então você tem que ver com ele, não comigo. Eu posso te ensinar aquilo que eu fiz da minha vida. Como é que eu vim parar aqui? Eu vim parar aqui seguindo esses processos. Me é permitido errar. Eu só preciso errar coisas diferentes. Porque enquanto eu erro uma coisa diferente, eu consigo medir a minha performance. Então essa construção desse processo, esse caminho, é o que faz a gente estar cada vez mais próximo, cada vez mais perto de acertar. Isso é a minha verdade. Né? E assim, eu aplico isso na minha família, no mercado, nas empresas, nas minhas relações. Foi um processo longo, foi uma jornada longa, que às vezes as pessoas interrompem de maneira precoce, e que eu vejo que a diferença, né, nesse processo todo entre chegar onde eu cheguei ou ter parado lá atrás, como eu já te contei a história do que aconteceu quando eu cheguei aqui, foi a decisão de dar um passo a mais, só isso. Por quê? Porque está todo mundo muito ruim. Então, o passo a mais que está disposto a dar, quando todo mundo está parado, 3, 4 passos depois, cria uma distância, porque do 0 para o 1 é 100%. Você fez uma transformação em 100% daquele aspecto de vida. 1% hoje, mais um amanhã, mais um amanhã. Daqui 100 dias, você criou um espaço entre todo mundo que está parado e você, que ninguém te pega mais. Eu sou muito averso à filosofia sem prática. Sabe assim, filosofia sem prática é demagogia. Toda vez que você fica falando e não bota as coisas em prática, eu acho que aquilo perde o propósito. Todos os milagres que foram feitos por Jesus, no final dos milagres tinha um padrão. Ele sempre falava assim: levanta e anda. Vai viver esse milagre, vai colocar em prática. Porque não adianta você ser aleijado, eu te dar um milagre, te fazer andar e você continuar sentado. Porque na verdade eu quero ver o que você vai fazer depois que eu te dou o milagre. Como é que você vai viver esse milagre? Como é que você vai profetizar esse milagre? Tem um ditado muito legal que fala assim: por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. E se você for ver todos os eventos na história, a grande maioria dos eventos passa por isso. Quando esse cara foi lá e bateu esse recorde por alguns segundos, um ano depois, 60 recordes foram batidos seguidos, inclusive para o pessoal do high school e do college. Por quê? Porque até então era impossível, cara. Porque até então era impossível. Mas quando uma pessoa bateu, 60 outras bateram em um ano, um recorde que era de 20 anos. Ou seja, essa coisa de coloque as coisas em prática, vá lá e teste, esteja disposto a errar de erros diferentes até se acertar. Então assim, eu sou um cara averso a essa coisa de filosofia. Quando eu passei pela situação que eu passei, da depressão e tudo mais, que eu te contei, eu já tinha estudado várias coisas sobre PNL, eu já sabia de muita coisa, porque eu estudo desenvolvimento humano desde que eu tinha 12 anos de idade. Tenho algumas formações, sou formado em hipnose ericksoniana aqui nos Estados Unidos, certificado pelo American Board of Hypnotherapy daqui dos Estados Unidos. Enfim, eu já sabia um monte de coisa. E essas coisas não foram capazes de me tirar daquela solução, daquela situação. Eu continuei lá. Por quê? Porque era muita filosofia. Eu sabia na teoria, mas eu nunca tinha aplicado aquilo em mim. Eu não podia esperar 10 anos de terapia. Porque, cara, eu estava me matando. Eu estava tentando suicídio. Né? Eu não tinha 10 anos de terapia para esperar. E outra coisa, no meu caso, especificamente no meu caso, que não é geral, foi o meu caso, eu não podia parar a vida. Eu não podia tirar um ano sabático.
Eu tinha 2 crianças para botar comida na boca, cara. Então, para mim, o meu sistema de transformação tinha que ser uma coisa que funcionasse amanhã e que funcionasse enquanto eu vivia. Eu tinha que partir para a vida e aquilo tinha que começar a funcionar para ontem. Então não podia ser uma transformação de dentro para fora. Eu precisei criar um sistema para me transformar de fora para dentro. Eu precisava mudar essas coisas que eu estava fazendo agora, precisava funcionar agora, eu não tinha tempo. Mas do momento em que eu entendi esse processo, né, que as coisas dependiam só de mim, que eu tirei a decisão da mão dos outros, que eu parei de culpar os outros pelas minhas dificuldades, pelos meus problemas. Então, que o cara fala assim, cara, tudo que a gente se colocar a fazer nesse mesmo processo vai dar esse mesmo resultado, porque é um padrão. É um padrão de atuação, um padrão de perspectiva de vida, de construção de futuro, né? Onde você planeja mais ágil. Porque se você não fizer o mesmo, você não vale nada. Eu falei, maluco, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Teve um monte de caras que fizeram o que você fez e não estouraram. Um monte de caras. E quando você diz que o cara, quando você obriga ele a ser um bilionário, pra ele ficar andando atrás de você, você aprisiona ele naquela ideia e ele não faz mais nada da vida, maluco. Ele morre sem fazer nada. Aprisionado na ideia que ele tem que ser um milionário, mas ele não consegue começar. E pra você fazer 1 bilhão, você tem que fazer R$1 primeiro, doido. Só que você não está ensinando o cara a fazer R$1. Você está mostrando para ele como é que faz 1 bilhão. E 1 bilhão ele não dá conta de fazer agora, bicho. Porque como é que você faz R$100? Primeiro você aprende a fazer 10. Fez R$10? Fez. Aí você vai repetir isso 10 vezes. Aí você aprendeu a fazer 100. Pronto, agora eu aprendi a fazer 100. Como é que eu faço 1000? Você aprendeu a fazer 100? Agora repete 10 vezes. Aí você faz 1000. É uma questão de escala. Tô tentando, tem 16 anos, maluco. Tô continuando tentando. A caída lá, sabe? Os caras têm uma ilusão. Ele deu a doida nele na primeira segunda-feira do mês, o cara resolveu abrir o saldo da conta. Um acompanhamento mais próximo dos caras que já estavam aqui dentro, e por isso eu estava meio sumido. Eu acho que vocês perceberam aí a minha ausência programada, de aprofundado em conteúdo do mercado financeiro e como é que você consegue fazer essa abordagem inicial, essa entrada inicial no mercado financeiro. E antes da gente falar de qualquer coisa, de falar de qualquer conteúdo, eu queria me apresentar. Meu nome é Felipe Amorim. Eu sou sócio fundador da Academia Alta Renda. Para você que não me conhece ainda ou está chegando agora, a Academia Alta Renda é uma plataforma de educação financeira que tem o compromisso e o propósito de trazer para vocês uma visão um pouco mais ampla de mercado, sem querer dizer que é uma visão absoluta, uma verdade absoluta, ou que é a única verdade. Eu não vou vender o meu peixe como se ele fosse o único que existe no mar. A ideia é trazer um conteúdo um pouco mais institucional, uma visão mais institucional do mercado financeiro, porque esse foi o nosso background. A gente aprendeu com caras que eram do institucional e por isso a gente tem uma visão um pouco diferente da visão que é dita aí fora, ou que é trazida aí fora, que é uma visão exclusivamente gráfica ou exclusivamente de leitura de fita, porque se você colocar em prática, você vai colocar em xeque. Aqui na Academia Alta Renda, eu te desafio a fazer o contrário. Eu quero que você pegue tudo que você vai ouvir falar, ver e ouvir nessas lives, e amanhã eu quero que você abra o mercado e coloque isso em prática. E eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você só volte aqui se isso funcionar amanhã para você. Se você vê essas coisas funcionando. Eu não estou dizendo que algumas lives gratuitas aqui no YouTube vão fazer com que você se torne traders profissionais e saiam daqui fazendo rios de dinheiro. Eu não estou falando isso. É óbvio que precisa de um projeto, precisa de um planejamento e de um processo para que você se torne um trader profissional.